Boa noite a todos que estão escutando a gente. Queria elogiar a iniciativa da Esquerda Diário de juntar a esquerda para fomentar o debate, para discutir como sair da encalacrada em que nós estamos. Um prazer poder compartilhar a mesa, por assim dizer, com o camarada Zé Maria, com o Danilo, com o Robaina, com a companheira Diana. É o seguinte, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que fazer para poder enfrentar a situação é entender o momento histórico que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo um momento histórico extraordinário, ímpar, né? Caracterizado por uma crise sanitária global, de um vírus letal, com altíssima capacidade de disseminação, que ninguém sabe, no momento, como resolver esta pandemia. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que esta crise sanitária provocou uma crise econômica global, a maior crise da história do capitalismo, muito superior à crise de 1929. De acordo a Organização Mundial do Comércio, estima que o comércio internacional em 2020 vai cair 1/3 e que a economia mundial, num dos cenários, que é o mais provável, vai ter uma contração da ordem de 10%. Então, nós estamos falando de um momento histórico, digamos, maior, né? Isso, na verdade, é o quê? Não é um raio que caiu em céu azul, é uma crise do capitalismo. É uma crise do capitalismo que desdobra crises anteriores e que prefigura crises posteriores. Então, este é o pano de fundo dentro do qual nós estamos. Bom, qual é o impacto disto na América Latina e no Brasil? É um impacto devastador. Na crise sanitária, se o Brasil permanecer com o comportamento de uma colônia de ratos, a expectativa é que o número de mortos na pandemia possa alcançar uma cifra superior a 1 milhão. Então, é um impacto devastador. Aqui o vírus vai ter uma letalidade marcada pelos problemas históricos da sociedade brasileira, e eu vou mencionar 2. A desigualdade extrema, na verdade, a segregação social, e o subdesenvolvimento, o primitivismo generalizado do país. E a crise econômica aqui também será uma crise devastadora. Ela vai ser uma crise, já é, rápida, profunda e duradoura, porque, na verdade, a crise global desorganizou de maneira muito profunda o sistema capitalista mundial e a ordem econômica internacional. Não só o funcionamento do mercado, mas também a superestrutura jurídica e política que organiza a economia mundial. E a reorganização disto será um processo lento. A pandemia vai ter uma solução lenta, provavelmente medida em torno de, digamos, 18 meses, um ano, 18 meses, 2 anos, se tudo correr bem. Antes da pandemia ser resolvida, os problemas econômicos não serão resolvidos, e mesmo depois, os problemas econômicos são profundos, profundos. Então, esta é, digamos, a situação em que nós estamos. E nós estamos vivendo esta situação num quadro de uma crise política monumental. Porque qual é a crise política? A crise política é um governo que leva às últimas consequências o desmanche do Estado Nacional como lógica de funcionamento. Então, o trabalhador brasileiro vai enfrentar a crise com uma política sanitária genocida. Não é que o Bolsonaro não tenha uma política, o Bolsonaro tem uma política. E, na verdade, a política nem é do Bolsonaro, a política é da burguesia brasileira.
E a política sanitária é proteger a classe média e os ricos e expor os pobres ao vírus para que os pobres façam o trabalho do ciclo de imunização. Então, essa é uma política. Essa política tem gradação diferente. No Bolsonaro, ela tem a dose máxima. No Dória, uma dose mais moderada. Mas essa é a política da burguesia brasileira, sancionada até o momento pelos empresários. O Bolsonaro, a semana passada, fez uma reunião com 500 empresários. E não era empresário pequeno, não. Estava na reunião pesos pesados da burguesia brasileira, sancionando a política do Bolsonaro. Então, esse é o quadro geral que nós temos que enfrentar. Bom, então nós temos que enfrentar a barbárie do coronavírus, a barbárie do desemprego, a barbárie da fome, que virá logo em seguida, né? E a barbárie do risco do golpe totalitário. Então, esse é o pano de fundo. Para isso, nós vamos ter que fazer o quê? Eu acho que a grande tarefa da esquerda é criar esperança na desesperança. Essa é a nossa tarefa. E como criar esperança? Propondo uma alternativa ao que está aí. Outro dia eu estava aqui no meu confinamento, que é um sítio no interior de São Paulo, acabou a luz, aí a minha filha vem e fala: pai, isso daqui está parecendo o fim do mundo. Não é o fim do mundo, mas é a necessidade do fim de um mundo e a urgência de construção de um outro mundo. Esse é o tamanho do problema. Então, o tamanho do problema é propor uma alternativa estrutural, concretamente, respondendo concretamente os problemas concretos do povo e apontando para um outro modo de viver e um outro modo de produzir. Ou seja, colocando o socialismo na ordem do dia. Eu acho que essa é a tarefa que nós temos. Mas o nosso desafio imediato é sair da estaca zero. A esquerda está na estaca zero. Nós estamos a zero. Né? E o povo, então, vai ter que enfrentar estas dificuldades sem políticas públicas e sem uma liderança política capaz de apontar rumos. Então, esse é o tamanho do desafio. Como sair da estaca zero? Eu acho que, primeiro, nós temos que ter um programa. O que unifica é um programa. Nós temos que disputar o futuro. Abraçado no PT. Isso é cristalino para todos os brasileiros. E, para fazer isso, nós temos que armar uma frente de esquerda socialista, juntar, aglutinar todos os socialistas. Mas, para que esta aglutinação ocorra, nós temos que, primeiro, estar presente nas lutas, porque eu acho que o que junta, o que dá confiança na gente é lutar conjuntamente. Mas, segundo, nós temos que ter um programa. E nós temos que ter espaços. Eu parei um pouquinho, porque a minha conexão acho que oscilou, pelo menos é a mensagem que me deram aqui. Nós temos que ter espaços de conferência de ideias, como esta que vocês, por exemplo, do Esquerda Diário, estão abrindo, para a gente afinar a viola, né? Entender as nossas posições, as nossas divergências, ver qual é o denominador comum que nos permita atuar juntos. Né? E, segundo, nós temos que ter espaços para coordenar as nossas ações, para ter agendas comuns. Né? Eu acho que essa é a tarefa prioritária para a gente sair da estaca zero. Estar nas lutas concretas para a gente construir confiança, né? Construir respeito pela divergência. Né? Porque, para finalizar, o momento é extraordinário, exige ações extraordinárias. Todos nós, e quem é mais velho, que no caso aqui, eu acho que sou eu e o Zé Maria, mas eu talvez, né? Vamos ter que nos superar. Né? Todos nós vamos ter que nos superar aqui, para a gente poder criar uma alternativa. Né? Então, ter uma outra dinâmica de debate, de divergência, de respeito aos camaradas, para a gente poder dar conta da tarefa, porque o que está posto concretamente é a necessidade histórica de superação do capitalismo.
da Revolução Socialista. Este é o problema concreto. E nós temos que fazer que este problema concreto seja compreendido pela classe. E ele só será compreendido se a gente estiver lutando do lado da classe e falando lé concreto, dando alternativas concretas. E com isso eu encerro. Por exemplo, o Bolsonaro dialoga com uma fração da classe que não tem direitos e faz um embuste nelas. Nós temos que ter proposta para elas. Eu proponho, por exemplo, direitos já, não depois de amanhã, não daqui a 20 anos, não daqui a 15 anos, já. Reforma urbana, reforma agrária, inversão das políticas públicas. Essa é uma maneira concreta. A crise política. O Bolsonaro propõe intervenção militar, né, que é uma solução autoritária de cima para baixo. Nós temos que propor intervenção popular, de baixo para cima, com direitos já. Então, eu acho que é esse o debate que está posto, e eu fico por aqui na minha primeira rodada. Obrigado.